Então, gente, meu nome é João Vitor, eu sou da Igreja Batista Central de BH, Belo Horizonte. Eu tenho essa cara de novo, porque eu sou novo mesmo. Eu tenho 25 anos, fiz agora em junho, estou noivo de uma menina chamada Nayara. Então, queridos, é possível, tá bom? Solteiros, é possível. A gente chega lá uma hora. E eu estava conversando com Adonias sobre a minha vinda para cá e falando com ele sobre como eu creio que Deus meio que falou uma coisa só comigo para tudo que eu tenho para falar nessa viagem. Eu estou aqui hoje, amanhã eu vou estar numa igreja batista de manhã, vou lá para São Mateus depois eu vou lá em Teixeira de Freitas na Bahia, depois eu volto para Vitória. E eu creio que Deus tem algo para falar no meu coração, mas principalmente no coração de vocês essa noite. Eu estava conversando e eu recebi um tema que está aqui atrás de mim. Então eu até queria que vocês preferissem o slide, mais do que eu. Então se vocês conseguirem na iluminação fazer o slide aparecer mais, eu não ligo de ficar mais no escuro. Você não está aqui para me ver, tá? Está aqui para falar com Deus, não é não? Para ouvir algo dele. Então, se vocês me verem menos não tem problema. Mas eu recebi esse tema do seu amado pastor: vencendo a esterilidade e o esgotamento. Gente, liderar cansa. Pode ser sincero. Cansa? Fazer tudo que a gente faz cansa um pouquinho, não cansa? Eu queria muito que você abrisse seu coração. Nós vamos conversar sobre algumas coisas para que a gente consiga vencer quando a gente para de dar fruto, para que a gente consiga vencer esse momento em que a gente está cansado, que a gente está esgotado. É muito fácil viver isso, ainda mais com a vida que nós temos. A liderança, e não só isso, mas nossos trabalhos, nossos estudos, nossa família, nossos filhos, relacionamentos. Não é assim? Não é muita coisa? Mas Deus está no controle disso tudo. Você crê nisso? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Vocês acharam? Então vamos ficar de pé? Amém? 2 Coríntios 4, a partir do verso 7 diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Senhor Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Nós tenhamos aqui essa noite uma experiência contigo, e que possamos ser renovados internamente, cada um de nós, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Pode se assentar. Mas queridos, pensa comigo. Eu ficar cansado é natural, não é? Com o dia a dia corrido, com tanta coisa que você tem para fazer, com tudo que você faz para a igreja, fora dela e coisas do tipo, a gente pode se sentir pesado, cansado e coisas do tipo, assim. Eu me sinto assim às vezes. Esse texto é muito forte, você concorda comigo? Porque nós estamos sofrendo de certo modo, mas permanecendo de alguma maneira. Até o ponto em que Paulo diz assim: embora exteriormente nós estejamos a nos desgastar, interiormente nós estamos sendo renovados. E querido, é muito verdade. É possível viver isso. Mas eu ainda acho que a gente consegue, em alguns momentos, viver. Mas eu acho também que tem alguns momentos que a gente não vive essa parte. Nós estamos nos desgastando exteriormente e parece que nós estamos só esvaziando por dentro. É verdade ou não? Nem sempre você se sente renovado internamente, mesmo quando você está se desgastando. Eu acho que se desgastando, todos nós estamos. Se eu estou falando aqui para pessoas que estão envolvidas nas células, que trabalham de alguma forma, você está se desgastando. Se você não está se desgastando exteriormente, querido, está tudo errado mesmo. Mas e quando a gente não consegue se renovar por dentro? A primeira coisa que eu queria te lembrar é como esse texto que eu li começa. Temos esses tesouros em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Talvez a única coisa importante que você vai guardar do que eu vou falar hoje é isso aqui. Você precisa se lembrar, que é o meu próximo slide, daqui a pouco aparece aí, que você é barro. Eu acho que nós vivemos a nossa vida muitas vezes como se nós não fôssemos barro. A gente esquece. Foi demais agora. Isso. Tá gostando de mim o slide, não, gente? E aí, querido? Só, pronto. A gente esquece que a gente é barro. Você aceita fazer as coisas. E eu queria saber uma coisa de você que eu vejo muito na igreja. Eu vivo isso em minha vida. Alguém que tem dificuldade de falar não? E aí você vai falando sim, sim, sim. Aí quando você vê, você já não tem tempo para nada. É assim ou não? Para algumas pessoas. Outras têm muita facilidade de falar não. Não precisa ficar com vergonha não, gente. Pode levantar a mão. Cada um é de um jeito. Mas nós vivemos uma vida que muitas das vezes a gente esquece que a gente é barro. Você esquece que você é pequeno, você é frágil, você é quebrável. Você vai viver na vida como se não tivesse amanhã. Mas você é barro, querido. E um dos pastores da Central, o pastor Renato, ele usa muito essa ilustração e eu queria trazer ela porque eu acho muito legal. Vocês sabem me falar aqui quanto custa uma bola de futebol? Se eu for ali no shopping, que eu esqueci o nome, como é que chama o shopping perto daqui? Esse aí, eu não entendi nada que vocês falaram daqui de cima, mas tá ótimo. É isso aí, nome aí. Quanto custa uma bola de futebol se eu for lá comprar? R$600? Essa bola é cara. Vamos lá, 190. Eu tô achando mais justo que 190. Ótimo. Quanto custa uma bola de basquete? Quanto? 150, tá bom. Agora, gente, quanto que vale uma bola de futebol no pé do Neymar? Pensa comigo assim, ó. Um salário mínimo, ele acabou de ganhar. Outro. Neymar ganha dinheiro assim hoje em dia, gente. Com todo respeito ao Neymar. É o futebol que fez isso, né? Esse mercado. Ele ganha R$7.000 por minuto. Só. Olha que legal. Mas quanto custa uma bola de futebol no pé dele? No pé do Pelé? Beleza. E a de basquete, quanto custa na mão do Michael Jordan? Ou do LeBron James? Ou do Kobe Bryant? Ou sei lá. O valor muda, não muda? Vira milhares e milhares e milhares. Certo? Por quê? Porque o valor não está no objeto. O valor está em quem usa o objeto.
Agora, quanto você vale? Nada. Mas quanto você vale na mão de Deus? Porque se você for um vaso, é sinal de que tem um oleiro. Se você lembrar que você é barro, é sinal de que você está nas mãos de alguém. Você não produz por si só nada. Quanto você vale? Não é muita coisa, te garanto. Eu não valho quase nada, assim. Estou lá embaixo. Mas, querido, nas mãos do Senhor, você e eu podemos qualquer coisa. Seu valor é imensurável. Só que para você ter o valor imensurável, você precisa de uma coisa: lembrar que você é barro. E se Ele quiser te quebrar, Ele vai te quebrar. Se Ele quiser fazer de novo, Ele vai fazer de novo. O que é bom de servir a um Deus como o nosso Deus, é que se Ele nos quebrar, eu te garanto uma coisa: o processo pode até doer, mas quando Ele te construir de novo, Ele vai construir um vaso um pouquinho maior. Que agora cabe mais óleo, cabe mais unção, cabe mais poder, cabe mais do Espírito Santo. Só que só vai acontecer se constantemente você lembrar que você é barro. Você é pó. Do pó você veio, do pó você vai. No pó você vai terminar tudo nessa terra. Mas pensando nisso, eu fiquei pensando do porquê. Por que que nós não experimentamos sempre a verdade escrita por Paulo? Por que que ler o texto é lindo e o texto é maravilhoso, um dos meus favoritos? Mas por que que quando eu leio o texto como por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia? Querido, assim, com toda a sua sinceridade, você pode afirmar na sua vida que você se sente renovado dia após dia? Todos os dias? Lógico que vai ter momentos que você consegue isso, eu também. Mas você consegue assim, constante, 100% do tempo, se sentir renovado internamente? Não? Mas se Paulo escreveu e está na Bíblia, você acha que é possível? O que nós vamos fazer para conseguir? Para mim, nós vamos ter que balancear a nossa vida, olhar para dentro de nós. E para isso, eu queria que a gente falasse de duas coisas. Eu vou falar sobre a parte meio que assim, da ciência, da biologia, assim, do porquê, o que você tem que fazer para não se esgotar. Depois nós vamos falar da parte espiritual, tudo junto, misturado, pode ser? Então eu queria desenhar, eu não sou muito bom de desenho não, mas eu vou desenhar nesse negócio aí, ó. Então a primeira coisa que nós vamos falar sobre como vencer o esgotamento. Você quer vencer o esgotamento? Alguém hoje está se sentindo um pouquinho esgotado? Pode ser sincero. Está cansado? Você crê que Deus pode te renovar essa noite? Eu creio nisso. Aqueles que não levantaram a mão, Deus pode renovar também, sabia? Deus é legal, né? Mas vamos lá. Eu queria falar então sobre a ciência. A primeira coisa que nós vamos falar é de maneira mais física, assim. Então, eu estou usando um exemplo desse cara aí. Esse que vai aparecer, pronto. Wayne Cordeiro. Wayne Cordeiro é pastor no Havaí, por isso que ele usa esses cordãozinhos de flor direto aí. E ele escreveu um livro, que eu vou falar baseado nesse livro, e também numa ministração que ele fez no Summit 2010. E o livro dele chama Andando com um Tanque Vazio. Parece que muitas das vezes nós cristãos nos sentimos assim. A gente faz o que tem que fazer, porque a gente tem um compromisso de fazer, mas o tanque mesmo está vazio. Quando na verdade nós somos chamados para ser o quê? Betel, casa de pão, é ou não é? As pessoas vêm até nós para ganhar alimento espiritual. Só que muitas das vezes nós não estamos nos alimentando para dar alimento. A pessoa vai na padaria e não tem pão. Não é assim? Eu não sei, eu estou falando da minha vida, então posso falar abertamente, querido. Mas é assim na sua vida também? Em alguns momentos você não tem pão nenhum para dar. Você dá o que não tem. Não é assim? Então como vencer isso? Então eu quero usar esse exemplo dele que eu acho maravilhoso. E ele basicamente usou um balde para explicar isso. E eu quero que você imagine que esse balde é a sua vida. Pode ser? Então vamos começar as artes aqui. Eu vou desenhar um balde, tá bom? Aí você não julga meu desenho não. Combinado? Pode ser? Ô gente, participa aí, me ajuda, vai. Pode ser assim? Obrigado, amém. Então vamos.
Então, olha só. Eu estou tentando não usar ele todo, porque ele é grosso, tá vendo? Assim, ó. Mas se ficar grosso, fica melhor para ver? Tá dando para ver assim? Então imagina que isso aí é a sua vida. Você consegue imaginar? E aí eu quero te falar o seguinte: a sua vida tem aquilo que alimenta a sua vida, certo? E tem aquilo que tira a sua energia. Tá dando para entender? E partindo desse princípio, eu quero tentar explicar o que está acontecendo aqui. Eu creio plenamente que o Senhor está no controle das coisas. Só que eu penso que na liderança, em tudo que nós fazemos, você reproduz o que você é. Você concorda? Muitas vezes nós temos ideias maravilhosas, vamos fazer aquilo ou aquilo outro. Muitas vezes nós temos um novo conceito para aplicar. Minha célula agora vai fazer uma estratégia X ou Y. E nós somos muito criativos, você concorda? Que a gente vai inventando coisa e fazendo muita coisa legal. Só que, querido, independente do que você cria, eu quero te garantir, te afirmar que você só gera aquilo que você é. Você reproduz o que você é. Você pode ter a ideia mais melhor do mundo. Já ouviu essa expressão? Você pode ter a melhor ideia de todas. Você pode, sei lá, inventar a roda de novo. Mas você, no final das contas, só irá reproduzir aquilo que você é. Não é método. O método de Jesus é um só: pessoas. E através das pessoas que se reproduzem em outras pessoas é que nós continuamos trabalhando. E isso me preocupa às vezes. Porque eu posso ter uma estratégia maravilhosa, como as células são. Mas no final das contas, o que vai para frente é só aquilo que eu sou. Já viu alguém que está tentando mostrar alguma coisa que ela não é? Depois de um tempo ela para de conseguir? Ela pode até enganar por um tempinho. Mas com o passar do tempo, não tem como. Por quê? Porque ela só reproduz aquilo que ela é verdadeiramente. Nunca fica. E partindo desse princípio, eu creio plenamente que quando a gente começa a caminhada cristã, a gente é invencível. Não é? A gente aceita fazer qualquer coisa. Tipo assim, você converteu agora, semana que vem tem vigília que começa 2 horas da manhã. Você fala: uau, eu vou com certeza. Não, mas eu tenho que trabalhar 6 horas da manhã. Não tem problema, eu durmo até 2, vou para a vigília 2h30, fico lá até 5h30, cochilo no ônibus para o trabalho e 6 horas eu estou lá. Você vai. Mas depois de 5 anos de cristão, tem culto sábado, 7 horas da noite. Nossa. Vai vir um menino lá de Belo Horizonte, quarta-feira. Meu Deus. Gente, aqui no Espírito Santo, tem alguém que é botafoguense? Vocês estão jogando contra o meu time agora. Cruzeiro. Estão ganhando? Vocês estão ganhando ou eu estou ganhando? Mas você concorda que tem chance de alguém estar lá na casa dele vendo o jogo agora, que tinha que estar aqui? Por que isso muda dentro da gente? Talvez você não está sentindo agora com futebol, só usei um exemplo, mas talvez você já sentiu isso na sua vida. E os princípios que o Wayne Cordeiro ensinou, ele baseia em um exemplo que ele conta, e eu acho maravilhoso. Sabe por quê? O exemplo é assim. Pensa que você é um avião que está voando lá a 30 mil pés. Está lá por cima das nuvens. Só que aí seu avião começa a cair. Você vai caindo. E vai se colocando no lugar do avião. Você é o avião. E aí a sua energia vai acabando, você está com um problema e ela vai caindo. Você vai até morrer. E você está lá lutando, puxando o volante do avião. Você está lá, puxando o manche.
tentando manter ele com o máximo de força que você tem. O avião está caindo, está caindo, está caindo, está caindo, está caindo. E é nessas horas que você fala, meu Deus. Já reparou quando a gente está chegando muito próximo do esgotamento, ou próximo do final, ou próximo do fim da esperança, a gente fica muito aberto para Deus? Que era aquilo que você tinha que ter feito lá nos 30 mil pés. E você está até agora lutando contra o manche, tentando fazer o avião voltar. Só quando você está quase batendo nas árvores lá embaixo, você fala, Deus, socorro. E é justamente nesse momento, quando você está lá embaixo, que Deus começa a depositar princípios na sua vida. E são princípios que vão durar para sempre. E ele basicamente está falando assim, João, você estava lá 30 mil pés, eu vou te levar lá de volta. Só que quando você chegar lá, por favor, não pare de viver esses princípios. Você já deve ter vivido alguma crise, pelo menos, na sua fé, na sua caminhada cristã. Talvez não na fé, mas no cansaço apenas, e sei lá. Se você venceu, eu te garanto que você venceu com princípios que Deus depositou em você. Se você ainda não venceu, eu te garanto que Deus vai inserir princípios. Talvez essa noite seja para isso também. Para que quando você volte para os 30 mil pés, você caminhe um pouco diferente. E é a partir desses princípios que nasce esse amado desenho que está aqui. Amado mesmo, tem que olhar com ele com muito amor, viu gente? Então pensa comigo. Tem coisas que você coloca na sua vida que enchem o seu tanque. E tem coisas que esvaziam. Eu estou falando, não estou falando de coisa espiritual necessariamente não. Estou falando da sua vida, é assim na sua vida. Por exemplo, o que enche o meu tanque? Jogar bola. O que enche o meu tanque? Fazer devocional. O que enche o meu tanque? Estar com meus amigos, estar com a minha noiva, estar com meus pais. Enche o meu tanque. O que esvazia o meu tanque? O que esvazia o meu tanque? Minha falta de facilidade para dizer não. Ter a agenda muito lotada me atrapalha. Quando eu olho para minha agenda e não vejo tempo para mim, esvazia meu tanque. Quando eu vejo alguém que eu lidero vivendo uma vida medíocre e já conhecendo a Cristo, se esvazia o meu tanque. Alguém que conhece a Cristo e não vive uma vida que condiz com quem já conheceu a Cristo, me incomoda demais. E essas coisas enchem o meu tanque. Só que nós temos um problema. Quando o nosso tanque está cheio, está tudo bem, nós não vemos isso acontecendo tanto. Só que tem alguns momentos da nossa vida em que essa parte é muito maior do que essa. E se aqui, se fosse um copo de água, eu estou colocando água aqui, tem um furo lá, se parar de entrar água, o que acontece com o copo? Ele vai esvaziando, não vai? E aqui nosso corpo, estou falando de ciência agora mesmo, ele devia ter um alarme em cada nível. Mas ele não tem, talvez até tenha, a gente não percebe. E normalmente quando a gente está nesse nível, o que acontece com a gente é um ataque de ansiedade. A gente começa a ficar ansioso demais com as coisas. Tem um problema, eu quero resolver, não importa como, eu vou resolver esse problema. Você já viveu isso? Você começa a fazer por você mesmo, você nem quer saber qual é a opinião de Deus, você quer fazer e acabar com o seu problema, é assim ou não é? E aí o tempo vai passando. O próximo nível é quando você começa a ter problemas emocionais. Você vai se desgastando tanto que emocionalmente você fica quebrado. Qualquer coisinha você quer chorar. E homens, sejam sinceros, não é só coisa das mulheres não. Tem vezes que você está tão cansado emocionalmente que você quer chutar o pau da barraca, desistir de tudo. Você fica sensível demais, eu sei que era aquele torrão e tal, mas todos nós podemos chegar nesse nível. E assim, o último nível já é muito complicado. Você pode chegar até a ter um colapso nervoso. Se vocês olharem, vocês já viram alguns pastores tendo o que eles chamam de burnout. O cara apagou. Por quê? Às vezes não tem nada a ver com o espiritual. Sabe o que é isso? Nós, naturalmente, sem perceber, cometemos um suicídio. Sabe qual é esse suicídio?
quando eu tenho muita coisa para fazer, eu paro de fazer aquilo que enche o meu tanque. Então, eu tenho atendimento demais para fazer lá na igreja. Eu diminuo o meu tempo com Deus de devocional. E aí eu tenho que encontrar com os meus discípulos, fazer discipulado, preparar para a célula, arrumar tudo da célula. E aí eu paro de jogar bola. E aí eu paro de ficar com a minha noiva. Aí eu paro de ficar com a minha família. Aí eu paro de ver meus amigos. Quando na verdade o que eu deveria estar fazendo é, quanto mais coisa eu tenho para fazer aqui, maior tem que ser o tempo que eu gasto com essas coisas. Vocês concordam? Assim, o que eu estou falando é lógico, muito lógico. Mas que nós não costumamos fazer. Então eu não quero só te dar assim é assim que funciona. Mas eu queria muito que você saísse daqui hoje, decidida a fazer uma coisa com a sua vida. Eu não estou falando de coisas espirituais. Mas você precisa de muito entender verdadeiramente o que enche e o que esvazia o seu tanque. Então você vai fazer uma lista, literalmente. E você precisa fazer essa lista assim, urgente. De um lado você vai ter que colocar o que enche o seu tanque. Outro lado, e o meu conselho é que você faça isso sozinho. Você faça, não com seus amigos, não com seu marido, mas você enumere. O que enche o seu tanque? É tempo devocional, é viagem, pode ser tanta coisa. É seu tempo com Deus, é a leitura de um bom livro. E eu quero que você anote também o que esvazia o seu tanque. Para quem é casado, a sugestão que eu dou é depois que você terminar a sua lista, troque com seu marido, com sua esposa. E faz da lista dele a sua campanha de oração da próxima semana. Para que você ajude o seu marido, sua esposa, a encher o tanque. Eu não sou casado, João. Faz com seu supervisor. Olha que legal. Faz com seu líder de célula. Faz com alguém crente, por favor. Só se seu marido ou sua esposa não for crente. É justo. Mas faz isso, sabe por quê? Porque talvez o que está te esgotando não é a liderança. É o simples fato de que em algum momento da sua vida você estava fazendo tanta coisa que você cometeu o suicídio. De fazer tudo o que esvazia o seu tanque e parar de fazer as coisas que enchem o seu tanque. Então, por exemplo, eu machuquei. Eu fiquei um tempão sem jogar bola esse ano. Duas vezes eu machuquei em seguida. Comecei a jogar bola, machuquei, voltei a jogar bola, machuquei de novo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou com a agenda assim, lotada. Eu voltei a correr. Estou acordando mais cedo, saindo de casa cedo, e estou correndo. Mas como assim, João? Estou dormindo menos? Estou dormindo menos. E estou muito mais animado. Eu voltei a fazer esporte. Machucado eu não consigo fazer esporte. Esporte é uma coisa que enche o meu tanque. Buscar a Deus. Quantas vezes, gente, eu já parei para pensar, cara, essa semana eu busquei a Deus para fazer sermão. E não busquei a Deus para que Ele falasse comigo da minha vida. Eu tenho coragem demais para falar isso aqui na frente. É verdade. Mas quantas vezes você não tem coragem nem de confessar as suas dificuldades? Querida, às vezes você abriu mão do seu tempo com Deus por outra coisa que às vezes até não é pecado. Você trocou a sua vida com Deus pelo Netflix, por exemplo. Você trocou a sua vida com Deus pelo seu trabalho, pelos seus filhos. Eu não estou falando que essas coisas são erradas ou pecado. Mas pensa na escolha que você está fazendo. E analise o que enche e o que esvazia o seu tanque. Você precisa entender esse princípio. Porque isso pode mudar a sua vida por completo, sem você ter mudado nada assim. Nossa, isso aqui vai mudar minha vida. Não, você simplesmente vai parar de cometer suicídio. Você vai manter seu tanque cheio. Por quê? Porque você está fazendo um tanto de coisa que esvazia o seu tanque. Mas você não parou de encher o seu tanque. Faz sentido para você? Faz? E eu quero dar um segredo, na verdade são 3 segredos de como viver isso.
E isso eu queria até que você anotasse, eu tirasse uma foto do meu slide, fizesse o que você quiser. Mas como vai te ajudar a responder o que enche o seu tanque? Você vai ter que responder 3 perguntas. E as perguntas são: o que eu estou fazendo? Com quem eu estou fazendo? E onde eu estou fazendo? Vai te ajudar a responder o que enche o seu tanque. Quando você sente que seu tanque está sendo cheio, o que você está fazendo? Com quem você está fazendo? E onde você está fazendo? Isso é muito importante. Amém? Um outro princípio que eu quero ensinar, também ensinado pelo Wayne Cordeiro, é que você precisa entender o equilíbrio da vida. O que é isso, João? O que você está arrumando, né? Maluco, esse menino. O que é o equilíbrio da vida? Eu vou tentar equilibrar esse trem aqui, ó. Que eu estou cheio das artimanhas hoje, tá, gente? Então pensa que essa aqui é a sua vida agora, pode ser? Então, imagina que dentro da sua vida tem o seu ministério, justo? Seu trabalho, sua família, sua célula, seus conflitos, suas ansiedades. Isso tudo tem que estar em equilíbrio, certo? Então eu estou aqui equilibrando. Ninguém se mova, por favor. Não é assim que a gente queria que acontecesse? Agora que eu consegui me equilibrar, nada pode mudar. É assim ou não é? Mas vamos supor que você teve um problema na sua casa. Só que eu não quero que você pense isso da perspectiva natural mais. Vamos partir da parte espiritual da coisa? Alguém aqui crê no mover do Espírito Santo? Alguém aqui crê que Ele conduz a nossa vida? E alguém concorda comigo que Ele dá direções para o que a gente tem que fazer? Então vamos supor que essa aqui é a sua vida. Aqui, em equilíbrio até então. Só que o Espírito Santo começou a se mover para algum lugar. Você quer seguir Ele, não quer? E vamos supor que Deus está aqui, ó, o Espírito Santo está aqui, pesando a sua vida, lá na sua casa. Ele está chamando a sua atenção. Olha, vai dar problema lá. Olha, seu filho, seu marido, seus pais, seus tios, seus avós, sei lá. Está vendo aqui? E às vezes a gente acha que equilíbrio é a gente se afastar desse assunto. Só que isso é muito perigoso, porque aí fica incontrolável, você concorda? Ou então a gente acha que equilíbrio é se manter aqui, no meio, tentando manter tudo no alto. Só que a verdade é, o Espírito Santo está chamando você para um lugar. Qual é o seu papel? É se mover para onde o Espírito Santo está. Porque isso é equilíbrio. Às vezes Deus vai te chamar para resolver um problema na sua casa. Você não tem que abandonar o resto, mas o seu coração precisa se mover para a sua casa. Eu não estou falando que você tem que abandonar as outras coisas. Mas se Adonias, se sua filha estivesse queimando de febre na sua casa, você estava aqui me acompanhando? De jeito nenhum. Se ele tivesse, eu matava ele. Por quê? Porque a casa dele, nesse momento, nesse instante, é o mais importante. E aí a família dele melhorou. Pronto, ele volta para o equilíbrio. E aí o Espírito Santo fala assim: Adonias, vem aqui mexer na sua finança. E aí o coração dele se move até lá. E ele continua em equilíbrio. Porque, gente, não existe alguém que segue a voz do Espírito Santo e está desequilibrado. Não importa, às vezes vai ser a sua célula mesmo. Você precisa se dedicar melhor à sua célula. O Espírito Santo está te chamando para lá. Só que você quer ficar no meio de tudo, equilibrando tudo como se você fosse o super-homem. Não. Siga a voz do Espírito. Não pare de fazer o que tem que fazer, mas siga a voz do Espírito e mova o seu coração para lá. Porque isso é equilíbrio. Isso é ter uma vida espiritual equilibrada. É aonde o Espírito Santo quer o meu coração agora. Vai ter vezes que você vai ter que se dedicar a outras coisas. Vai ter vezes que está tudo bem, você vai estar lá no meio, equilibrando tudo da melhor maneira. Mas querido, para de tentar ser o crente super-homem, sabe? Que faz tudo.
Se eu perguntasse para vocês, queridos, quais são as características de um líder excelente? O que viria na sua cabeça? Fala aí, me conta. Quais são as características de um líder excelente? Responsável, dedicado. Eu só estou ouvindo os que estão muito perto, vocês não estão falando, gente. Vamos lá. Amoroso, zeloso, obediente, temente, motivado. Só? Vida de oração. Oi? Vou perguntar de novo. Compromissado. O que mais? Criativo, multiplicador. Alguém acha isso feio de Espírito Santo assim? Apaixonado por Jesus. Top. Estou gostando desse líder. Vocês estão gostando dele? Alguém conhece alguém assim? Esse líder excelente que vocês estão falando existe? Vocês conhecem alguém que é assim? Além de Jesus? Jesus é a resposta muito legal, né? Além de Jesus, você conhece algum líder assim? Não, cada um vai ter uma característica. Nem todos vão ter todas. Mas eu te garanto que um líder excelente tem uma característica. Todos eles têm. Eles são influentes. Líder é aquele que influencia pessoas. Se você não influencia ninguém, você não lidera ninguém. Se você é mais amoroso, ou se você é mais reteté, entendeu? Mais fogão, cada um é de um jeito. Cada um tem a sua característica, e Deus escolheu todos nós, e vai nos usar dentro dos nossos dons. Só que, você precisa influenciar pessoas. E você só gera aquilo que você é, não é assim? Você entende o risco de gerar pessoas desequilibradas? Como que eu vou gerar pessoas desequilibradas? Sendo uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa que não ouve a voz do Espírito, que não segue o mover dele. Querido, você vai sair daqui e vai continuar cheio de coisa para fazer. Tudo que eu posso falar sobre esgotamento hoje, não vai ser sobre pare de fazer tal coisa. O que eu tenho para falar com você hoje é possível você continuar se desgastando, mas ser renovado todos os dias. É possível você chegar lá no final com mais rugas do que todas as pessoas, mais cansado fisicamente do que todas as pessoas, mas com uma coroa no final. Querido, sabe uma coisa que move o meu coração? Eu estou tipo assim, misturando a minha palavra inteira agora. É que no final das contas, eu e você vivemos uma vida que busca um final feliz. E buscar um final feliz não é uma boa notícia, sabe por quê? Porque o verdadeiro evangelho diz que não tem final. Não tem final. Então, se eu desgastar o meu corpo até o talo, até o máximo que der, não tem problema, porque não tem final. Jesus nunca me prometeu uma vida feliz. Sabe o que Jesus me prometeu? Uma vida eterna. Não tem final. Então os 80 anos, se muito, eu vou viver nesse corpo, cara, vou me desgastar até o fim. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque eu estou sendo dia a dia renovado por dentro. E para ser renovado por dentro, eu creio que você precisa entender esses princípios, e eu creio que você precisa entender o equilíbrio da vida. Outra coisa que você vai precisar entender e aprender. Quem aqui é líder? Líderes, vocês precisam entender uma coisa. Você precisa aprender a liderar a partir do descanso. O que é liderar a partir do descanso? Você normalmente faz o quê? Você monta a sua agenda toda e vê se vai conseguir descansar em algum momento, não é assim? Você pegou aquela parte do descanso da Bíblia e chutou para longe de você. Você nunca descansa.
Você precisa aprender a, olha, eu vou descansar tal dia e tal dia. O resto pode encher. Mas você já separou um dia. É lógico que vai ter uma outra vez que vai ter que mudar o dia. Mas precisa ser um descanso para você. Você precisa ter um dia estabelecido para ser o dia da sua família. O dia para você só descansar. É o dia que você vai deitar, pôr o pé para cima, fazer seu esporte, fazer aquilo que enche seu tanque e só. Querido, não é pecado não. Ao contrário. Você precisa aprender a liderar do descanso, a partir dele. Amém? Você entende isso? Então vamos praticar? Amém? Mas querido, vamos ser sinceros. Sabe por que nós não conseguimos ser renovados sempre também? Agora você só a parte espiritual, talvez era a parte que você mais queria ouvir, mas talvez você precisava muito ouvir o que eu acabei de falar. Mas sabe o que falta para você ser renovado todos os dias? Falta você amar a Deus. Veja aí esses versículos, eu leio, não precisa nem abrir se você quiser. Mas do 8 ao 11 diz, de todos os lados, nós somos pressionados. Você se vê nesse lugar? Mas não desanimamos. Ficamos perplexos. Você fica perplexo com o que o mundo tem feito e vivido hoje? Eu fico, você fica? Mas nós não ficamos desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo. Querido, quando você ama Jesus, Ele se revela através de você. Mas se você não ama Jesus, Ele não se revela através de você. E quando isso acontece, você não se sente renovado. Óbvio que você não vai se sentir renovado, você não está sendo. Mas João, por que você está falando isso? Por que eu não amo a Jesus? Queridos, eu amo esse texto. E toda vez que eu puder falar dele, eu vou falar na minha vida. 1 João, capítulo 5, no versículo 3... o discípulo amado João ali escreveu assim: nisto consiste o que é o amor. Ou seja, nisso aqui que eu vou falar agora, resume o que é o amor a Deus. Se eu pudesse resumir o amor a Deus em uma coisa, é isso aqui. Sabe o que ele falou? Em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu amo a Deus quando eu o obedeço. Qual é o problema? Quando eu tenho muita coisa saindo da minha vida, olha como a parte natural da coisa influencia no sobrenatural e vice-versa, no espiritual. Quando eu começo a me esvaziar eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Sabe o que acontece nesse nível? Eu paro de obedecer a Deus. Aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que Ele me mandou fazer, quer fazer discípulos, quer buscar a Ele, quer conhecê-lo mais e mais, quer essa eternidade. Quando eu paro de fazer isso, eu paro de obedecer. Sabe quando eu paro de obedecer, aonde eu estou falhando? Eu não estou duvidando que você ama a Deus. Mas a única prova para Ele, que Ele entende que você ama Ele, é quando você o obedece. Quando você para de obedecer, você não vai ser renovado mesmo. O que acontece quando eu paro de obedecer é que eu perco a visão. Eu perco o propósito. Querido, por que você faz o que você faz? Eu te garanto que começou porque era assim: você ama a Deus e por isso você vai fazer por Ele. Só que depois de um tempo, cansa. É desgastante, você apanhou pra caramba da vida já. Você apanhou pra caramba dos seus liderados. Você já ouviu eles falando mal de você. Você já ouviu todo mundo falando mal de você. E assim vai. E você vai se desgastando, cansando. E
E aí o que você faz? Você para de obedecer a Deus. Você não percebe isso, mas você faz. E quando você faz isso, você para de ser renovado todos os dias. Você perde o propósito do porquê que você faz. Por que você lidera uma célula? Ainda é para ganhar pessoas para Jesus? Ou você faz porque fez um compromisso e agora eu tenho que fazer? Aí você faz de qualquer jeito, você chega lá meia hora antes da sua casa, começa a ler a lição correndo. Coisa que antigamente era impensável. Você faria isso com todo o amor da sua vida. E agora você faz assim: nossa, tem célula. Não, eu tenho que ir no culto ainda. Não, nem cheguei em casa do trabalho, tenho que tomar banho, tenho que ir para a igreja. Querido, você não está indo encontrar o João. Está vindo encontrar Jesus. Se isso é um peso para você, você concorda que tem algo errado? Que você pode estar muito bem aqui me ouvindo. Glória a Deus por isso, mas Deus sabe como é que estava o seu coração antes de vir para cá. Deus sabe. Deus sabe o que você pensou, o que você pensa em cada vez que você vai preparar a sua célula, em cada vez que você prepara alguma coisa. Ele sabe se você está fazendo para Ele ou não. Ele sabe se você está fazendo porque você ama Ele ou porque você tem que fazer só. Só que o bom de Deus é que Ele continua sendo rico em misericórdia. Tem um pastor americano que eu amo. Já ouvi algumas pregações dele que mexeram muito comigo. Ele chama Kenneth Ulmer. E ele fala uma frase que eu gosto muito. E a história que ele conta é assim: tem uma matéria lá na faculdade que ele fez, em que ele não gostava da matéria. Alguém aqui já fez ou faz alguma coisa que não gosta de fazer? Ele fazia, essa matéria era um negócio que ele não queria fazer. E aí ele foi empurrando ela de qualquer jeito o ano todo. Chegou no fim do ano, ele tinha um trabalho, que ele podia fazer o trabalho e passar. Então assim, ele não dedicou nada o ano todo, mas ele tinha a possibilidade de ser aprovado na matéria. E aí na noite anterior, porque sempre é assim, a gente sempre deixa para a última hora, na noite anterior, ele foi e fez assim, aquela pesquisa, um ótimo trabalho, caprichou lá e entregou para o professor no dia seguinte. E saiu todo tranquilo. E aí quando ele foi receber a nota, ele chegou assim, e ele já viu o trabalho dele em cima da mesa do professor, reconheceu por causa da capa, e aí ele viu lá um F de todo tamanho, e F nos Estados Unidos equivale a 0. Ele viu um 0, e tinha um tanto de coisa escrita embaixo do 0, aqueles comentários do professor. E ele pegou o trabalho dele e começou a ler. Ótimo trabalho, pesquisa primorosa, tudo foi muito bem feito. Só que depois desses comentários elogiando, estava assim: trabalho errado, assunto errado, você não fez o que tinha que fazer. Você fez um ótimo trabalho, mas sobre outra coisa que não tem nada a ver com o que eu pedi. E ele então falou uma frase, essa frase eu carrego ela comigo e tem mudado a minha vida, desde que eu comecei a entender melhor essas coisas e comecei a me renovar, porque eu também passei por esse processo que talvez você esteja passando. E a frase é a seguinte: não importa o quão bem você faça o que você faz, se não fizer o que tem que fazer. Querido, às vezes você tem um dom espetacular e você é criativo demais. E aí na sua criatividade você vai criando coisas, mas você parou de ganhar pessoas para Jesus há muito tempo. Não importa se você é excelente na criatividade, se você não fizer o que você tem que fazer com a sua criatividade. Às vezes você assumiu um tanto de responsabilidade, tem um tanto de coisa que você precisa fazer. Mas não importa se você é, por exemplo, vou me usar de exemplo, eu amo jogar bola, gente. Eu passei 6 anos da minha vida na categoria de base, preparando para ser jogador. No primeiro ano dos juniores, eu tinha 16 anos, tinha 15 anos ainda, eu machuquei. E eu queria voltar a jogar. No ano seguinte eu machuquei de novo, fiz uma cirurgia e tal, foi difícil pra caramba. Queridos, eu fui chamado para ser pastor, não jogador de futebol. Não importa se eu era bom jogador, se eu não fizer o que eu fui chamado para fazer. Você pode ser bom em um tanto de coisa, mas o que você tem que fazer é obedecer a Jesus. Eu não estou falando que Jesus não vai usar aquilo que você é bom para ganhar pessoas.
Eu acabei de participar de uma Copa de Futebol da minha rede, lá na igreja. E eu machuquei, virei goleiro na Copa. Meu time foi campeão, não sei como, porque todo mundo que era bom machucou do time. O time ficou horrível. Mas queridos, o futebol não importou, sabe por quê? Porque 5 caras do meu time eram convidados, e os 5 converteram. Então se meu time ganhasse a Copa, não ganhasse a Copa, não importava. Eu estava fazendo uma coisa que eu amo. Mas o que eu fui chamado para fazer é discípulos. Se vai ser através do meu talento, do meu dom, da minha coisa, ótimo. Mas se vai ser de um jeito que eu nunca fui usado antes, e Deus quiser me usar, amém. Eu sou um vaso, eu sou barro, Ele faz o que Ele quiser. Mas se você sair daqui hoje, vivendo a vida, tem tanta coisa para fazer ainda, querido, vai ter muita coisa para fazer mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se isso te motiva, mas me motiva. Não tem final. Eu posso até ficar cansado, esgotado nesse corpo, mas quando acabar, não acabou. Eu posso desgastar, não vou levar nada. Mas vai chegar um dia, eu vou ter um corpo novo. Eu vou morar com o meu Criador. Aquilo que é importante para você, querido, lá é asfalto. Sabe seu emprego, que te dá seu dinheiro, ouro lá no céu é asfalto. O que é importante hoje, você vai andar sobre. Valor nenhum. Porque só uma coisa tem valor para Jesus: pessoas. Eu não estou falando para você parar de trabalhar. Eu não estou parando para você parar de fazer o que tem que fazer. Mas querido, você ama Jesus? Sim, você vai obedecê-lo. E ao obedecê-lo, sabe o que Ele vai fazer? Vai te renovar. Eu não estou falando que a sua ruga vai acabar. Talvez ela vai até aumentar. Estou falando que a sua olheira de sono, que trem roxo, que vai ficando debaixo do seu olho empapado, vai acabar, não. Talvez vai piorar. Mas não tem problema. Porque internamente está cheio de Deus. Porque por dentro você está animado para ganhar mais pessoas. E você só vai parar quando o seu familiar que você tanto ama converter. E você só vai parar porque quando ele converter, aí vai ter outro que você ama muito. Aí você nunca vai parar. Entendeu? Porque quando você parar, ou é porque ele te parou, ou é porque ele voltou. Quando que a obra de Deus termina, gente? Só quando Ele te chamar para Ele, ou quando Ele vier de encontro com você. Não vai acabar antes disso. E aí, João, como é que eu vou então olhar para esse propósito? Como é que eu não vou perder de vista? É com esse coração de quem é renovado todos os dias. É com esse coração de quem dá a vida. É com esse coração de quem ama Jesus e por isso faz qualquer coisa. É com esse coração que o último versículo faz sentido. É com esse coração que eu posso dizer abertamente: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você já parou para perguntar por que Jesus não apareceu para mais gente depois que Ele ressuscitou? Por que Jesus não foi tirar onda com Pilatos, por exemplo? Chegasse lá em Pilatos: e aí, velho, você lavou a mão, hein? Minha mão está furadinha agora por sua causa. Eu estou aqui vivo. Por que Jesus não apareceu para mais gente? Sabe por quê? Porque para quem Jesus apareceu, Ele a partir daquele momento era irrefutável. Não tem como falar que Ele não é o Filho de Deus mais. O cara estava morto, pregado naquela cruz, e agora Ele está andando e trocando ideia comigo. É impossível eu negar Ele. E só quando eu penso nisso que faz sentido para mim o que Ele falou para Tomé quando Tomé toca na sua ferida. Porque Tomé fala assim: deixa eu tocar na sua ferida, Jesus. E Jesus dá lá, com aquela graça e misericórdia de sempre. Mas aí Jesus logo depois fala assim: bem-aventurados os que não viram e creram. Você está crendo porque você está tocando. Bem-aventurado, felizes, mais do que felizes são aqueles que não viram e creram. Nós estamos fazendo
obra que envolve uma coisa: fé. Envolve o fato de que eu creio com a minha vida de que Jesus morreu na cruz no meu lugar. E é por isso que eu não tenho nenhum pecado mais na minha conta. Porque se Jesus não morreu, querido, o que você está fazendo aqui é tipo assim, piada. O que você está fazendo aqui? Você só está aqui porque Jesus morreu no seu lugar. E você crê nisso. E eu estou te convidando com a mesma fé que você crê que Ele morreu no seu lugar, é que Ele vai renovar você todos os dias. É assim, é por fé. Não é naquilo que eu estou vendo. O que eu estou vendo? Eu estou vendo cansaço, eu estou vendo trabalho, eu estou vendo coisa demais para fazer. Mas eu não estou correndo atrás disso. Estou correndo atrás de uma coroa que eu não estou vendo. Eu estou correndo atrás de um corpo que é promessa. Eu vou ganhar um corpo novo depois. Eu posso estar do jeito que está, eu posso ser deficiente, eu posso ter uma perna a menos, um braço a menos. Eu posso morrer por causa do Evangelho, não tem problema. Porque o meu corpo não é esse aqui. E é tão bom isso, que o meu corpo não é esse aqui, que quando Deus olha para mim e fala assim: lá vai o João, olha o pecador lá, meu Deus. Só que Ele não vê o João, sabe o que Ele vê? Ele vê Jesus. Ele vê o filho dele que morreu no meu lugar. Isso é o que o texto diz. Então, querido, só tem um segredo para voltar a dar fruto. Só tem um segredo para vencer o esgotamento: é experimentar o renovo de Deus todos os dias. Renovo que vem através de você balancear a sua vida. Renovo que vem através de você colocar aqui aquilo que enche o seu tanque. Mas principalmente, renovo que vem da obediência a Jesus. E se você obedecê-lo, eu garanto para você que Ele vai te renovar todos os dias. Garantido. Sabe por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. E Ele falou que ia me renovar. Então eu posso, assim como Paulo, dizer: embora exteriormente eu pareça estar me desgastar, interiormente eu estou sendo renovado dia após dia. Eu creio. Que Deus quer renovar você. Mas não é Ele vai te renovar hoje. Eu creio nisso. Mas você precisa entender que o renovo de hoje não é suficiente amanhã. E amanhã Ele tem que renovar de novo. Porque é dia após dia. Dia após dia. Fica de pé no seu lugar. Você está saindo daqui hoje com uma missão: chegar na sua casa, talvez não hoje, mas amanhã, e fazer uma listinha lá. Uma listinha com o que enche o seu tanque, uma listinha com o que esvazia o seu tanque. Você tem a missão também de compartilhar com aquela pessoa que discipula você ou com o seu cônjuge. Você vai lá de compartilhar aquilo que enche o seu tanque, esvazia o seu tanque. Vocês vão orar juntos por isso e vão ajudar um ao outro a encher o seu tanque. Isso é importantíssimo, é o seu corpo, você precisa dele no final das contas. Mas, querido, uma coisa eu te garanto: ele vai continuar sendo desgastado. Mas você também, apesar do desgaste exterior, vai ser renovado todos os dias. Por um compromisso seu de obediência.
Já vai falando. Visita, porque às vezes seguir ele, não quer? E vamos supor que Deus está aqui, ó, o Espírito Santo está aqui, pesando a sua vida, lá na sua casa. Ele está chamando a sua atenção, olha, vai dar problema lá. Olha, seu filho, seu marido, seus pais, seus tios, seus avós, sei lá. Está vendo aqui? E às vezes a gente acha que equilíbrio é a gente se afastar desse assunto. Só que isso é muito perigoso, porque aí fica incontrolável, você concorda? Ou então a gente acha que equilíbrio é se manter aqui, no meio, tentando manter tudo no alto. Só que a verdade é, o Espírito Santo está chamando você para um lugar. Qual é o seu papel? É se mover para onde o Espírito Santo está. Porque isso é equilíbrio. Às vezes Deus vai te chamar para resolver um problema na sua casa. Você não tem que abandonar o resto, mas o seu coração precisa se mover para a sua casa. Eu não estou falando que você tem que abandonar as outras coisas. Mas se Adonias, se sua filha estivesse queimando de febre na sua casa, você estava aqui me acompanhando? De jeito nenhum. Se ele tivesse, eu matava ele. Por quê? Porque a casa dele, nesse momento, nesse instante, é o mais importante. E aí a família dele melhorou. Pronto, ele volta para o equilíbrio. E aí o Espírito Santo fala assim: Adonias, vem aqui mexer na sua finança. E aí o coração dele se move até lá. E ele continua em equilíbrio. Porque, gente, não existe alguém que segue a voz do Espírito Santo e está desequilibrado. Não importa, às vezes vai ser a sua célula mesmo. Você precisa se dedicar melhor à sua célula. O Espírito Santo está te chamando para lá. Só que você quer ficar no meio de tudo, equilibrando tudo como se você fosse o super-homem. Não. Siga a voz do Espírito. Não pare de fazer o que tem que fazer, mas siga a voz do Espírito e mova o seu coração para lá. Porque isso é equilíbrio. Isso é ter uma vida espiritual equilibrada. É aonde o Espírito Santo quer o meu coração agora. Vai ter vezes que você vai ter que se dedicar a outras coisas. Vai ter vezes que está tudo bem, você vai estar lá no meio, equilibrando tudo da melhor maneira.
Mas querido, para de tentar ser o crente super-homem, sabe? Que faz tudo. Se eu perguntasse para vocês, queridos, quais são as características de um líder excelente? O que viria na sua cabeça? Fala aí, me conta. Quais são as características de um líder excelente? Responsável, dedicado. Eu só estou ouvindo os que estão muito perto, vocês não estão falando, gente. Vamos lá. Amoroso, zeloso, obediente, temente, motivado. Só? Vida de oração. Oi? Vou perguntar de novo. Compromissado. O que mais? Criativo, multiplicador. Alguém acha isso feio de Espírito Santo assim? Apaixonado por Jesus. Top. Estou gostando desse líder. Vocês estão gostando dele? Alguém conhece alguém assim? Esse líder excelente que vocês estão falando existe? Vocês conhecem alguém que é assim? Além de Jesus? Jesus é a resposta muito legal, né? Além de Jesus, você conhece algum líder assim? Não, cada um vai ter uma característica. Nem todos vão ter todas. Mas eu te garanto que um líder excelente tem uma característica. Todos eles têm. Eles são influentes. Líder é aquele que influencia pessoas. Se você não influencia ninguém, você não lidera ninguém. Se você é mais amoroso, ou se você é mais reteté, entendeu? Mais fogão, cada um é de um jeito. Cada um tem a sua característica, e Deus escolheu todos nós, e vai nos usar dentro dos nossos dons. Só que, você precisa influenciar pessoas. E você só gera aquilo que você é, não é assim? Você entende o risco de gerar pessoas desequilibradas? Como que eu vou gerar pessoas desequilibradas? Sendo uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa que não ouve a voz do Espírito e que não segue o mover dele. Querido, você vai sair daqui e vai continuar cheio de coisa para fazer. Tudo que eu posso falar sobre esgotamento hoje não vai ser sobre pare de fazer tal coisa. O que eu tenho para falar com você hoje é possível você continuar se desgastando, mas ser renovado todos os dias. É possível você chegar lá no final com mais rugas do que todas as pessoas, mais cansado fisicamente do que todas as pessoas, mas com uma coroa no final. Querido, sabe uma coisa que move o meu coração? Eu estou tipo assim, misturando a minha palavra inteira agora. É que no final das contas, eu e você vivemos uma vida que busca um final feliz. E buscar um final feliz não é uma boa notícia, sabe por quê? Porque o verdadeiro evangelho diz que não tem final. Não tem final. Então, se eu desgastar o meu corpo até o talo, até o máximo que der, não tem problema. Porque não tem final. Jesus nunca me prometeu uma vida feliz. Sabe o que Jesus me prometeu? Uma vida eterna. Não tem final. Então, os 80 anos, se muito, eu vou viver nesse corpo, cara, vou me desgastar até o fim. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque eu estou sendo dia a dia renovado por dentro. E para ser renovado por dentro, eu creio que você precisa entender esses princípios, e eu creio que você precisa entender o equilíbrio da vida. Outra coisa que você vai precisar entender e aprender. Quem aqui é líder? Líderes, vocês precisam entender uma coisa. Você precisa aprender a liderar a partir do descanso. O que é liderar a partir do descanso? Você normalmente faz o quê? Você monta a sua agenda toda e vê se vai conseguir descansar em algum momento, não é assim? Você pegou aquela parte do descanso da Bíblia e
chutou para longe de você. Você nunca descansa. Você precisa aprender a, olha, eu vou descansar tal dia e tal dia. O resto pode encher. Mas você já separou um dia. É lógico que vai ter uma outra vez que vai ter que mudar o dia. Mas precisa ser um descanso para você. Você precisa ter um dia estabelecido para ser o dia da sua família. O dia para você é só descansar. É o dia que você vai deitar, pôr o pé para cima, fazer seu esporte, fazer aquilo que enche seu tanque e só. Querido, não é pecado não. Ao contrário. Você precisa aprender a liderar do descanso, a partir dele. Amém? Você entende isso? Então vamos praticar? Amém? Mas querido, vamos ser sinceros. Sabe por que nós não conseguimos ser renovados sempre também? Agora você só a parte espiritual, talvez era a parte que você mais queria ouvir, mas talvez você precisava muito ouvir o que eu acabei de falar. Mas sabe o que falta para você ser renovado todos os dias? Falta você amar a Deus. Veja aí esses versículos, eu leio, não precisa nem abrir se você quiser. Mas do 8 ao 11 diz, de todos os lados, nós somos pressionados. Você se vê nesse lugar? Mas não desanimamos. Ficamos perplexos. Você fica perplexo com o que o mundo tem feito e vivido hoje? Eu fico, você fica? Mas nós não ficamos desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo. Querido, quando você ama Jesus, Ele se revela através de você. Mas se você não ama Jesus, Ele não se revela através de você. E quando isso acontece, você não se sente renovado. Óbvio que você não vai se sentir renovado, você não está sendo. Mas João, por que você está falando isso? Por que eu não amo a Jesus? Queridos, eu amo esse texto. E toda vez que eu puder falar dele, eu vou falar na minha vida. 1 João, capítulo 5, no versículo 3... O discípulo amado João ali escreveu assim: nisto consiste o que é o amor. Ou seja, nisso aqui que eu vou falar agora, resume o que é o amor a Deus. Se eu pudesse resumir o amor a Deus em uma coisa, é isso aqui. Sabe o que ele falou? Em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu amo a Deus quando eu o obedeço. Qual é o problema? Quando eu tenho muita coisa saindo da minha vida, olha como a parte natural da coisa influencia no sobrenatural e vice-versa, no espiritual. Quando eu começo a me esvaziar eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para fazer, muita coisa para fazer, sabe o que acontece nesse nível? Eu paro de obedecer a Deus. Aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que Ele me mandou fazer, quer fazer discípulos, quer buscar a Ele, quer conhecê-lo mais e mais, que essa é a eternidade. Quando eu paro de fazer isso, eu paro de obedecer. Sabe quando eu paro de obedecer, aonde eu estou falhando? Eu não estou duvidando que você ama a Deus. Mas a única prova para Ele, que Ele entende que você ama Ele, é quando você o obedece. Quando você para de obedecer, você não vai ser renovado mesmo. O que acontece quando eu paro de obedecer é que eu perco a visão, eu perco o propósito. Querido, por que você faz o que você faz? Eu te garanto que começou porque era assim: você ama a Deus e por isso você vai fazer por Ele. Só que depois de um tempo cansa, é desgastante, você apanhou pra caramba da vida já. Você apanhou pra caramba dos seus liderados, você já ouviu eles falando mal de você, você já ouviu todo mundo falando mal de você.
E assim vai. E você vai se desgastando, cansando. E aí o que você faz? Você para de obedecer a Deus. Você não percebe isso, mas você faz. E quando você faz isso, você para de ser renovado todos os dias. Você perde o propósito do porquê que você faz. Por que você lidera uma célula? Ainda é para ganhar pessoas para Jesus? Ou você faz porque fez um compromisso e agora eu tenho que fazer? Aí você faz de qualquer jeito, você chega lá meia hora antes da sua casa, começa a ler a lição correndo. Coisa que antigamente era impensável. Você faria isso com todo o amor da sua vida. E agora você faz assim: nossa, tem célula. Não, eu tenho que ir no culto ainda. Não, nem cheguei em casa do trabalho, tenho que tomar banho, tenho que ir para a igreja. Querido, você não está indo encontrar o João. Está vindo encontrar Jesus. Se isso é um peso para você, você concorda que tem algo errado? Que você pode estar muito bem aqui me ouvindo. Glória a Deus por isso, mas Deus sabe como é que estava o seu coração antes de vir para cá. Deus sabe. Deus sabe o que você pensou, o que você pensa em cada vez que você vai preparar a sua célula, em cada vez que você prepara alguma coisa. Ele sabe se você está fazendo para Ele ou não. Ele sabe se você está fazendo porque você ama Ele ou porque você tem que fazer só. Só que o bom de Deus é que Ele continua sendo rico em misericórdia. Tem um pastor americano que eu amo. Já ouvi algumas pregações dele que mexeram muito comigo. Ele chama Kenneth Ulmer. E ele fala uma frase que eu gosto muito. E a história que ele conta é assim: tem uma matéria lá na faculdade que ele fez, em que ele não gostava da matéria. Alguém aqui já fez ou faz alguma coisa que não gosta de fazer? Ele fazia, essa matéria era um negócio que ele não queria fazer. E aí ele foi empurrando ela de qualquer jeito o ano todo. Chegou no fim do ano, ele tinha um trabalho, que ele podia fazer o trabalho e passar. Então assim, ele não dedicou nada o ano todo, mas ele tinha a possibilidade de ser aprovado na matéria. E aí na noite anterior, porque sempre é assim, a gente sempre deixa para a última hora, na noite anterior, ele foi e fez assim, aquela pesquisa, um ótimo trabalho, caprichou lá e entregou para o professor no dia seguinte. E saiu todo tranquilo. E aí quando ele foi receber a nota, ele chegou assim, e ele já viu o trabalho dele em cima da mesa do professor, reconheceu por causa da capa, e aí ele viu lá um F de todo tamanho, e F nos Estados Unidos equivale a 0. Ele viu um 0, e tinha um tanto de coisa escrita embaixo do 0, aqueles comentários do professor. E ele pegou o trabalho dele e começou a ler. Ótimo trabalho, pesquisa primorosa, tudo foi muito bem feito. Só que depois desses comentários elogiando, estava assim: trabalho errado, assunto errado, você não fez o que tinha que fazer. Você fez um ótimo trabalho, mas sobre outra coisa que não tem nada a ver com o que eu pedi. E ele então falou uma frase, essa frase eu carrego ela comigo e tem mudado a minha vida. Desde que eu comecei a entender melhor essas coisas e comecei a me renovar, porque eu também passei por esse processo que talvez você esteja passando. A frase é a seguinte: não importa o quão bem você faça o que você faz, se não fizer o que tem que fazer. Querido, às vezes você tem um dom espetacular e você é criativo demais. E aí na sua criatividade você vai criando coisas, mas você parou de ganhar pessoas para Jesus há muito tempo. Não importa se você é excelente na criatividade, se você não fizer o que você tem que fazer com a sua criatividade. Às vezes você assumiu um tanto de responsabilidade, tem um tanto de coisa que você precisa fazer. Mas não importa se você é, por exemplo, vou me usar de exemplo, eu amo jogar bola, gente. Eu passei 6 anos da minha vida na categoria de base, preparando para ser jogador. No primeiro ano dos juniores, eu tinha 16 anos, de 15 anos ainda, eu machuquei. E eu queria voltar a jogar. No ano seguinte eu machuquei de novo, fiz uma cirurgia e tal, foi difícil pra caramba. Queridos, eu fui chamado para ser pastor, não jogador de futebol. Não importa se eu era bom jogador, se eu não fizer o que eu fui chamado para fazer. Você pode ser bom em um tanto de coisa, mas o que você tem que fazer é obedecer a Jesus.
Eu não estou falando que Jesus não vai usar aquilo que você é bom para ganhar pessoas. Eu acabei de participar de uma Copa de futebol da minha rede, lá na igreja. E eu machuquei, virei goleiro na Copa. Meu time foi campeão, não sei como, porque todo mundo que era bom machucou do time, o time ficou horrível. Mas queridos, o futebol não importou, sabe por quê? Porque 5 caras do meu time eram convidados, e os 5 converteram. Então se meu time ganhasse a Copa, não ganhasse a Copa, não importava, eu estava fazendo uma coisa que eu amo. Mas o que eu fui chamado para fazer é discípulos. Se vai ser através do meu talento, do meu dom, da minha coisa, ótimo. Mas se vai ser de um jeito que eu nunca fui usado antes, e Deus quiser me usar, amém. Eu sou um vaso, eu sou barro, Ele faz o que Ele quiser. Mas se você sair daqui hoje, vivendo a vida, tem tanta coisa para fazer ainda, tá? Querido, vai ter muita coisa para fazer mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se isso te motiva, mas me motiva. Não tem final. Eu posso até ficar cansado, esgotado nesse corpo, mas quando acabar, não acabou. Eu posso desgastar, não vou levar nada. Mas vai chegar um dia, eu vou ter um corpo novo. Eu vou morar com o meu Criador. Aquilo que é importante para você, querido, lá é asfalto. Sabe o seu emprego, que te dá seu dinheiro, tananã? Ouro lá no céu é asfalto. O que é importante hoje, você vai andar sobre valor nenhum. Porque só uma coisa tem valor para Jesus: pessoas. Eu não estou falando para você parar de trabalhar. Eu não estou parando para você parar de fazer o que tem que fazer. Mas querido, você ama Jesus? Sim, você vai obedecê-lo. E ao obedecê-lo, sabe o que Ele vai fazer? Vai te renovar. Eu não estou falando que a sua ruga vai acabar, talvez ela vai até aumentar. Não estou falando que a sua olheira de sono, que trem roxo que vai ficando debaixo do seu olho empapado, vai acabar, não. Talvez vai piorar. Mas não tem problema. Porque internamente está cheio de Deus. Porque por dentro você está animado para ganhar mais pessoas. E você só vai parar quando o seu familiar que você tanto ama converter. E você só vai parar porque quando ele converter, aí vai ter outro que você ama muito. Aí você nunca vai parar. Entendeu? Porque quando você parar, ou é porque ele te parou, ou é porque ele voltou. Quando que a obra de Deus termina, gente? Só quando Ele te chamar para Ele, ou quando Ele vier de encontro com você. Não vai acabar antes disso. E aí, João, como é que eu vou então olhar para esse propósito? Como é que eu não vou perder de vista? É com esse coração de quem é renovado todos os dias. É com esse coração de quem dá a vida. É com esse coração de quem ama Jesus e por isso faz qualquer coisa. É com esse coração que o último versículo faz sentido. É com esse coração que eu posso dizer abertamente: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você já parou para perguntar por que Jesus não apareceu para mais gente depois que Ele ressuscitou? Por que Jesus não foi tirar onda com Pilatos, por exemplo? Chegasse lá em Pilatos: e aí, velho, você lavou a mão, hein? A mão está furadinha agora por sua causa. Eu estou aqui vivo. Por que Jesus não apareceu para mais gente? Sabe por quê? Porque para quem Jesus apareceu, Ele a partir daquele momento era irrefutável. Não tem como falar que Ele não é o Filho de Deus mais. O cara estava morto, pregado naquela cruz, e agora Ele está andando e trocando ideia comigo. É impossível eu negar Ele. E só quando eu penso nisso que faz sentido para mim o que Ele falou para Tomé quando Tomé toca na sua ferida. Porque Tomé fala assim: deixa eu tocar na sua ferida, Jesus. E Jesus dá lá, com aquela graça e misericórdia de sempre. Mas aí Jesus logo depois fala assim: bem-aventurados os que não viram e creram. Você está crendo que você está tocando. Bem-aventurados, felizes, mais do que felizes são aqueles que não viram e creram.
Nós estamos fazendo uma obra que envolve uma coisa: fé. Envolve o fato de que eu creio com a minha vida de que Jesus morreu na cruz no meu lugar. E é por isso que eu não tenho nenhum pecado mais na minha conta. Porque se Jesus não morreu, querido, o que você está fazendo aqui é tipo assim, piada. O que você está fazendo aqui? Você só está aqui porque Jesus morreu no seu lugar. E você crê nisso. E eu estou te convidando com a mesma fé que você crê que Ele morreu no seu lugar, é que Ele vai renovar você todos os dias. É assim, é por fé. Não é naquilo que eu estou vendo. O que eu estou vendo? Eu estou vendo cansaço, eu estou vendo trabalho, eu estou vendo coisa demais para fazer. Mas eu não estou correndo atrás disso. Estou correndo atrás de uma coroa que eu não estou vendo. Eu estou correndo atrás de um corpo que é promessa. Eu vou ganhar um corpo novo depois. Eu posso estar do jeito que está, eu posso ser deficiente, eu posso ter uma perna a menos, um braço a menos. Eu posso morrer por causa do Evangelho, não tem problema. Porque o meu corpo não é esse aqui. E é tão bom isso, que o meu corpo não é esse aqui, que quando Deus olha para mim e fala assim, lá vai o João, olha o pecador lá, meu Deus. Só que Ele não vê o João, sabe o que Ele vê? Ele vê Jesus. Ele vê o filho dele que morreu no meu lugar. Isso é o que o texto diz. Então, querido, só tem um segredo para voltar a dar fruto, só tem um segredo para vencer o esgotamento. É experimentar o renovo de Deus todos os dias. Renovo que vem através de você balancear a sua vida. Renovo que vem através de você colocar aqui aquilo que enche o seu tanque, mas principalmente renovo que vem da obediência a Jesus. E se você obedecê-lo, eu garanto para você que Ele vai te renovar todos os dias. Garantido. Sabe por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. E Ele falou que ia me renovar. Então eu posso, assim como Paulo, dizer, embora exteriormente eu pareça estar a me desgastar, interiormente eu estou sendo renovado dia após dia. Eu creio. Que Deus quer renovar você. Mas não é Ele vai te renovar hoje. Eu creio nisso. Mas você precisa entender que o renovo de hoje não é suficiente amanhã. Amanhã Ele tem que renovar de novo. Porque é dia após dia. Dia após dia. De pé no seu lugar. Você está saindo daqui hoje com uma missão: chegar na sua casa, talvez não hoje, mas amanhã, e fazer uma listinha lá. Uma listinha com o que enche o seu tanque, uma listinha com o que esvazia o seu tanque. Você tem a missão também de compartilhar com aquela pessoa que discipula você ou com o seu cônjuge. Você vai lá de compartilhar aquilo que enche o seu tanque, esvazia o seu tanque. Vocês vão orar juntos por isso e vão ajudar um ao outro a encher o seu tanque. Isso é importantíssimo, é o seu corpo, você precisa dele no final das contas. Mas querido, uma coisa eu te garanto, ele vai continuar sendo desgastado. Mas você também, apesar do desgaste exterior, vai ser renovado todos os dias. Por um compromisso seu de obediência.